Queridos irmãos, queridas irmãs, então aqui, dando sequência do vídeo 687, da influência moral do médium, pergunta de número 2, tratávamos da resposta dos bons espíritos fornecidas a Allan Kardec, quando Allan Kardec disse assim, os bons espíritos disseram a Allan Kardec assim, porque nós paramos no meio da mensagem, né? Então, os bons espíritos disseram assim, pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Nós já esclarecemos isso nos vídeos anteriores. Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Não é verdade? Então Deus, Ele nunca que recusa recursos, meios, possibilidades, oportunidades àqueles infringidores das leis. Se ele não recusa meios àqueles que são dignos, imagine aqueles que podemos dizer considerado por muitos indignos. É óbvio que não. Deus é Pai. Deus é amor. Nós precisamos entender isso. Sofremos muito porque ainda não conseguimos entender as leis do Criador. É óbvio que nunca que havemos de entender as leis do Criador por inteira, porque só o Criador o entende. Todos nós nos encontramos em processo de evolução, mas que é preciso raciocinar, refletir. Isso é de extrema importância. Deus nunca nos desampara. Deus, Ele se utiliza da tua criação para amparar a tua criação em todos os reinos, de todas as formas, de todos os sentidos. Nós quem complicamos. E quando nós complicamos, nos sobrecarrega. E é natural que o sobrecarregado reclama. Reclama de alguma forma, de certa forma, sem saber que tudo que ele enfrenta, tudo que ele passa, é o mínimo do máximo que praticou, que cometeu. Existem seres que retornam à pátria espiritual,
que na terra durante 80 anos foram sacrificados, torturados, humilhados, enfrentaram batalhas árduas e retornam à pátria espiritual reclamando. E os nossos amigos benfeitores apresentam a eles: meu amigo, venha cá. Essa reclamação tua é infundada. Por que infundada? Observe, 80 anos que acabastes de viver na Terra, no corpo físico, significa apenas uma parcela de R$ 10 de dívidas do passado. Então a pessoa cometeu algo tão pecaminoso, vamos usar esse termo. E a misericórdia divina, misericórdia já diz tudo, achou por bem dividir em milhares de reencarnações de 80 anos, como se fosse R$ 10 cada reencarnação. Agora imagine se a providência divina cobrasse tudo em uma só existência. Deus é misericordioso. Deus faz com que milhares de seres apareçam na vida de uns e de outros para ajudá-la, para facilitar um pouquinho, para diminuir um pouco a carga, o peso da cruz, que ele mesmo condicionou na sua bagagem. Então, olha só para você ver. Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Quantos milhões de oportunidades que são colocadas nas mãos de determinadas pessoas e que, às vezes, por um descuido, um deslize, uma imprudência, a pessoa deixa aquilo escapar. Depois não adianta chorar. Porque para reconquistar, leva-se um tempo muito grande, gasta-se um tempo grande, muito grande. Por isso é preciso paciência, tolerância, resignação, aceitação. E nós temos que analisar de uma certa forma que as provas e as expiações não são só os seres que na atualidade no corpo físico se encontram, que não. O que eu quero dizer é que as tuas provas e as tuas expiações
Você pode estar entre meio a este processo vindo de outras dimensões. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas será que eu contraí esses débitos nesta existência? Às vezes sim, às vezes não, isso é muito relativo. Mas a maioria de outras dimensões. Então os seres trazem de lá para cá. Na casa de meu Pai há muitas moradas, nos disse Jesus. Então, por esse motivo, a seara é imensa, onde todos nós devemos nos resignarmos nesse campo de batalha. Olha só para você ver uma outra questão. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Só que nós temos que analisar a respeito dessa questão. Vamos continuar, mas nós vamos voltar tratando desse assunto. Deus permitiu que ele tivesse esse dom, a mediunidade, as faculdades mediúnicas, principalmente a faculdade de cura, o dom de cura, né? Mas nós vamos esclarecer alguns itens aqui. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para a mais odiosa. Observe bem. Para a mais odiosa, tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. É óbvio que os bons espíritos estão certos usando esses termos, porque se faz necessário de acordo com o nível evolutivo da humanidade. Enquanto não evolução, é necessário esses conceitos. É necessário dessa forma. Mas nós devemos raciocinar, nós temos que raciocinar. Judas, em momento algum, em momento algum, ele traiu o Cristo. Aí você pode me dizer, mas como? Judas traiu nosso Senhor Jesus Cristo, entregando ele por 33 moedas na época. O que eu tenho a dizer a você, que você dessa forma aprendeu. E você não está errado de pensar dessa forma. Mas é preciso separar o joio do trigo. Nós temos que entender que tudo que nosso Senhor Jesus Cristo, naquela época, 2000 anos atrás, 2022 agora, tudo que nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, passou na Terra, não passa a ser de algo que, no plano maior, tudo como em um teatro, tudo foi programado. Todos os seres que conviveram com o Cristo há 2000 anos atrás, podemos dizer
que todos eles não passaram-se de atores, escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo a contracenar com Ele, naquele momento mais glorioso, podemos dizer, da nossa evolução. Então, o que Pedro fez foi combinado antes. O que Judas fez foi combinado antes. O que Pôncio Pilatos fez foi combinado antes. Porque você analisa. Hoje, quantos milhões de seres iguais a Judas ainda são vistos em meio à sociedade? Quantos milhões de Pedros, da forma como Pedro agiu há 2000 anos atrás, quantos milhões como Pedro ainda são vistos em meio à sociedade? Quantos milhões de seres igual a Pôncio Pilatos são vistos em meio à sociedade? Quantos milhões de seres em meio à sociedade existe que nós podemos dizer que agem e se comportam como Barabás? E nós não podemos nos esquecer. As coisas estão difíceis. Nós quem somos os culpados? Por que nós que somos os culpados? Porque nos foi dada uma oportunidade naquele exato momento, quando colocaram Barabás ao lado do Cristo, e foi dito à humanidade: qual dos dois vocês preferem, crucificado ou solto? Crucifiquem Jesus. A humanidade disse: e solte Barabás. Então a humanidade preferiu, perdão do termo, a humanidade preferiu a desgraça que o Cristo. Preferiu a prostituição que o Cristo, a sexolatria que o Cristo, toxicomania que o Cristo. A humanidade preferiu, naquele momento, a porta larga que o Cristo. Preferiu dor e sofrimento, câncer, Covid, enfim, tudo que não presta, todo tipo de traição que existe na face da terra, a humanidade naquele momento preferiu e pediu para que o Cristo fosse crucificado. Só que nós temos que entender que todo aquele processo vivido por todos não deixa de ser uma encenação real da realidade do nível de espírito que somos. Do nível de espírito que somos, do nível de seres que encontram-se na Terra. A incompreensão, a desumanidade, a desigualdade evolutiva, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza. O único erro de Judas não foi trocar o Cristo por 33 moedas.
porque aquilo fazia parte do script. Alguém tinha que agir daquela forma para que tudo transcorresse como transcorreu, porque tudo que existiu naquele período foi programado antes pelo Mestre para ficar por toda a eternidade como ensinamento a os seres em processo de evolução na Terra. O único erro de Judas foi ele ter se suicidado. Tanto é que, depois que Judas se suicida, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de retornar aos planos siderais, vai até Judas, nas regiões umbralinas mais profundas, e o socorre, e o ampara, e o acolhe, e leva com ele. Porque o Cristo sabia que ele foi fraco, ele, Judas, foi fraco nesse sentido. Ele não aguentou contracenar. Ele não aguentou, podemos dizer assim, o papel que lhe foi confiado. Mas quantos seres na Terra que na programação reencarnatória lhe é confiado determinadas e ele não consegue na existência atual e se evade. Recusa permanecer no corpo físico, retornando à pátria espiritual através de milhões de outros meios. Não aquele na programação. É a representação do ser que encontra-se aqui na Terra. Até o fato de Judas ter se suicidado. Não vamos dizer que o fato dele ter se suicidado encontrava-se nos scripts, que não. Esse foi o único erro dele. Então, por que Judas, o traidor? Judas não foi traidor. Ele traiu a si próprio. Mas não pelo fato de ter vendido ou trocado Cristo por 33 moedas. Porque ele estava, nas 33 moedas, ele estava cumprindo aquilo que estava no script. Nada mais. Como Pedro e como muitos outros. 90% daqueles que o Cristo auxiliou o abandonou. O único apóstolo que permaneceu ao lado do Cristo foi João, o evangelista. Os outros fugiram, mas é a realidade da atualidade da humanidade. Você ajuda e depois você se vê sozinho. Não é a realidade? É a realidade da humanidade. Então, o único erro foi Judas ter se suicidado. É a demonstração de que ele não aguentou. Ele se viu cansado. Ele se viu perturbado. A consciência dele não aguentou. Quando ele ficou sabendo que não era aquilo que os soldados haviam prometido a ele, que era amparar o Cristo. Ele se sentiu traído pelos soldados
E a consciência dele pesou de uma tal forma que ele não raciocinou, ele não aguentou e ele se matou. Porque se ele não tivesse se suicidado, hoje ele seria tratado como Pedro é tratado. No entanto, Pedro agiu como agiu. Traiu Jesus 3 vezes. E, no entanto, o catolicismo ainda deu o trono de Pedro a ele. Não foi um traidor? Pedro foi um traidor como Judas. Agora, por que esse trono a Pedro? Mas é a lei do homem, né? O homem é assim. Mesmo tendo traído Jesus, deram a ele um trono vitalício. Hoje em dia não acontece a mesma coisa? Quantos milhões de pessoas agem contra as leis divinas e as leis da terra, mas que são inocentados? Como Pedro foi inocentado, como Barrabás foi inocentado. Vamos para o próximo vídeo.